Então, gente, boa noite, obrigada pelo convite. E dessa vez eu trouxe aqui para vocês, como a capa, uma flor de lótus. E a flor de lótus ela tem alguns significados, né? O que mais me interessa, assim, o que mais me chama atenção na flor de lótus é que o lugar onde ela é cultivada não necessariamente precisa ser a água mais limpa, né, da face da terra. Ela cresce ali num lugar que, claro, tem os nutrientes necessários, mas você pode até olhar ali e achar que aquela água não está tão pura. E isso é interessante, porque nós estamos aqui nesse mundo material, atravessamos por dificuldades, mas temos esse potencial de expansão das nossas virtudes, né? E o yoga, ele vem aqui como uma ferramenta, então, para te ajudar nessa descoberta, nessa jornada. E eu sempre gosto de começar, então, com um pouquinho de cultura espiritual e cultivo espiritual. E aqui eu trago para vocês uma palavra oculta de Bahá'u'lláh, que fala assim: ó filho da visão maravilhosa, insuflei em ti um sopro do meu espírito, a fim de que me pudesses amar. Por que me abandonaste e fizeste outro que não eu, como teu bem-amado? Aqui eu deixei em negrito o sopro do meu próprio espírito. E aí eu gostaria de fazer um combinado, né? Toda vez que a gente inspirar e expirar, né, esse processo de expansão, que é tão importante a nossa respiração, vamos ressignificar isso, né? E vamos lembrar dessa palavra oculta. Insuflei em ti um sopro do meu próprio espírito. E a gente fica com esse sopro, essa respiração. Porque muitas vezes na meditação a gente fala, concentra na respiração, mas não é só algo mecânico ali. Por trás dessas palavras de concentra na sua respiração, a gente tem que lembrar que aqui dentro da gente a gente tem mais do que simplesmente ar entrando e ar saindo, certo? Então a gente ressignifica o processo de respirar, né? Lembra desse sopro do espírito. E uma outra palavra oculta também, da argila do amor te moldei. Como é que te ocupas com o outro? Volta teus olhos a ti mesmo, a fim de que dentro de ti me possas encontrar forte e poderoso, o que subsiste por si próprio. Bahá'u'lláh. Então, dentro da gente existe algo incrível. E como que a gente pode, então, acalmar a nossa mente para poder perceber isso? Quando a gente fala de respiração consciente, quando a gente fala de processos meditativos, o que a gente quer é olhar para dentro de cada um de nós. E aí, yoga como ferramenta te ajuda a olhar para dentro, né? E descobrir esse nosso enorme potencial. Mudando aqui um pouquinho da cultura, mas trazendo a mesma coisa, né? Nos Yoga Sutras, Patanjali, ele resume o que tinha de discussão sobre o yoga, né? Ali na Índia, né? Durante muitíssimos anos, as pessoas sentavam e conversavam sobre o que mais que tem além desse mundo material, né? Por que que nós estamos aqui? Qual que é a nossa jornada, né? A jornada espiritual, né? Não só a jornada aqui na matéria. E durante muito tempo isso foi sendo conversado, e aí, por volta de 500 anos antes de Cristo, Patanjali resumiu e falou: olha, o yoga já está bem amadurecido, o que a gente precisa agora é sistematizar para ajudar. E ele traz esse conceito de yoga. O yoga é o recolhimento das atividades da mente. Então, aquele que vê se manifesta em sua natureza autêntica. Então, quem é que está aqui dentro? Quem é que é o observador? Quem é que está por trás desse meu papel de Liliane? Né? Eu sou mulher, eu sou mãe, sou esposa, servidora pública, eu estou aqui conversando com vocês, né? São papéis que a gente representa aqui, mas e por trás disso tudo? Então, o yoga vem
como para recolher as atividades da mente, para aquietar a mente, para que então essa minha natureza autêntica possa se manifestar. E no Bhagavad Gita, que eu já disse para vocês, o Bhagavad Gita é considerado um livro sagrado, né? A gente fala que aqui é o próprio Espírito de Krishna falando, né? Então é considerado um livro sagrado. E lá nós temos no capítulo 2, versículos 64 a 66, falando assim: o homem que possui domínio sobre o mundo dos sentidos e da mente, sem odiar nada nem se apegar a nada, orientado pelo eu central, este encontra paz. Vou parar aqui um pouquinho. Então, sem odiar nada e sem se apegar a nada. É uma mente calma, uma mente equânime, tranquila, que consegue observar as dualidades, né, da vida, o que é bom, o que é ruim, mas sem se apegar àquilo. E por que que ele consegue fazer isso? Porque ele está orientado pelo eu central, orientado por aquele que vê, orientado por esse espírito que temos dentro da gente. Então, esta pessoa, assim, né, orientado pelo Atman, orientado pelo Espírito de Deus, este encontra a paz. E aí continua. Essa paz neutraliza todas as inquietações. E o homem que goza de paz, goza verdadeira beatitude e acaba por superar também os males externos. Ele adverte: impossível a aquisição da sabedoria pela mente descontrolada, impossível a meditação para um homem inquieto. Então a gente precisa aquietar a mente. A gente precisa recolher essas atividades mentais de alguma forma, se a gente quiser realmente viver uma vida maior do que simplesmente os nossos papéis aqui. Voltando, trocando de cultura novamente, mas, né, dentro de uma grande cultura, eu trago um pouquinho aqui de Salmos para vocês, e tem um versículo que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a gente pode conhecer mais de Deus com uma mente quieta. E São Lucas também, né, Evangelho, falando: os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Então, Cristo veio, né, mais uma vez e fala: olha, o que importa está dentro de vocês. Então, a gente precisa descobrir isso, né? Despertar para essa evolução espiritual. E aí, aqui que está a minha palestra de hoje, né? Eu trago essa primeira parte que eu chamo de cultura e cultivo espiritual, porque realmente entendo que isso faz parte da nossa vida, né? O estar em contato com Deus não é algo que a gente vai ali só uma vez, duas vezes na semana ali, né, para o encontro, mas é realmente a gente precisa vivenciar isso em todos os momentos. E aí, Patanjali, né, lá dos Yoga Sutras que eu falei, por volta de 500 anos antes de Cristo, ele entendeu então que já se tinha muita coisa sobre yoga, então estava na hora de sistematizar. E ele resolve sistematizar em 8 passos, que seria 8 passos necessários para realizar o yoga. E o primeiro, que ele chama de yamas, né, yamas e niyamas vem falar sobre a conduta ética, né? E todas as religiões, assim, se a gente parar e estudar, a gente vê uma certa determinação ética. Olha, façam assim, que isso vai, obviamente, melhorar todo o relacionamento das pessoas, entre as pessoas, e o relacionamento das pessoas com Deus também. Então, yoga não é uma religião, né? No entanto, também tem esses mandamentos, digamos assim, né? Que é para preparar a sua mente para que você possa realmente praticar uma meditação, né? Para que você possa praticar essa conexão com Deus. E aí, dos yamas, o primeiro é o ahimsa, né? Que a gente fala e a gente conhece a ahimsa por causa de Gandhi, né? Que seria a não violência. E aqui é interessante a gente falar em não violência, que não é exatamente só não bater, né? Não bater, não gritar, mas também não é não bater e ficar pensando, eu queria, né? Não, a gente precisa
ter pensamentos não violentos também. A nossa comunicação precisa ser uma comunicação pacífica também. Então, toda vez que a gente pensa em não violência, a gente tem que pensar em ações, em pensamentos, em palavras também. É a forma como a gente se relaciona com tudo que está ao nosso redor. A gente tem que tentar ser não violento. Alinhamento com a verdade. Alinhamento com a verdade também é interessante, porque não basta a gente estudar textos sagrados. A gente tem que levar, conduzir a nossa vida de forma a sermos verdadeiros, verdadeiros com a gente mesmo, verdadeiros com os outros, né? Não é só não mentir, é mais do que não mentir. Também é não inventar as histórias na cabeça, também é tratar as pessoas, né? Eu costumo pensar assim, quando a gente vai fazer uma doação, o doar de coração aberto mesmo, não esperando nada em troca, né? É, então, Satya é essa grande verdade, verdade em tudo o que a gente faz, fala e pensa. Um outro yama seria esse do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando a gente tem um relacionamento, assim, relacionamentos familiares, por exemplo, que às vezes são conturbados. Por que que são conturbados? Porque a gente não percebe que algo está em desequilíbrio, né? Em qualquer tipo de relacionamento, é preciso haver, né, uma entrega de ambas as partes. Se só tem entrega de uma parte, a outra parte só se aproveita daquilo, obviamente isso vai criar confrontos, obviamente isso vai criar conflitos. E então, não violência, alinhamento à verdade, o equilíbrio, conservação da energia. Em alguns livros, essa conservação da energia vem traduzido como castidade, mas a verdade é que essa conservação da energia é a forma como a gente eh, atua com o nosso próprio corpo, né? Então, se a gente se alimenta corretamente, tem gente que não se alimenta corretamente, bebe muito e fuma. Isso a gente está gastando essa nossa energia vital. Então, tem essa conservação da energia, tem o não apego. E aí que o não apego também é muito importante, porque a gente precisa não se apegar ao que é ruim e não se apegar ao que é bom. A mente equânime é aquela que, frente às dualidades da vida, ela consegue perceber, tá bom, isso aqui não foi, isso aqui não foi bom, eu posso atuar de uma forma diferente. Ou, tá bom, isso aqui foi muito bom, mas nem sempre vai ser assim, nem sempre vai ser 100% maravilhoso. Então, eu preciso ter uma mente calma, tranquila o suficiente para entender que essas coisas são passageiras, porque é ilusório achar que aquilo que você considera bom vai durar para sempre. Ilusório achar que aquilo que está ruim vai durar para sempre também, né? E isso está, às vezes, na raiz de uma depressão, por exemplo. Então, a gente precisa cultivar esse não apego com tudo, com absolutamente tudo o que não for permanente, né? Tudo que é manifestação aqui passa, mas para isso a gente precisa ter essa mente mais calma, mais tranquila. Os niyamas. Niyamas têm pureza, né? É, o reino dos céus pertence às crianças, né? Como as crianças. Por quê? Porque vocês já viram uma criança saudável, né? Uma criança saudável, acontece alguma coisa de ruim com ela, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento. Claro que se, né, constantemente aquela criança sofrer abusos, ela vai guardar o ressentimento, vai acabar, ai, não gosto de fulano, não gosto, né? Mas se é uma criança saudável, ela não guarda ressentimentos, é por isso que tem esse negócio da pureza. Contentamento, esse contentamento que aqui é santosha em sânscrito, ele não é um simples, não é, ai, aconteceu uma coisa boa, eu estou feliz. Sabe? É uma felicidade que vem de dentro, porque ela não está ligada a bens materiais. É você olhar para uma flor e sentir um quentinho no coração. Falo muito isso pro meu filho, né? Ah, filho, sabe quando tem um gostosinho no coração? E ele diz que sabe, então eu acredito que ele saiba, né? Então, esse gostosinho no coração é o contentamento com coisas simples, não apenas com coisas suntuosas que a gente, eu quero comprar
uma super Mercedes. Não, né? Com coisinhas pequenas mesmo, assim, você come uma broa da padaria, te remete a uma lembrança, né, da sua infância, que quando a sua avó fazia broa de milho. Então, são pequenas coisas, a gente tem que cultivar esses pequenos momentos. E como que a gente cultiva isso? Se a gente estiver presente nesses momentos. Porque senão você come a broa e só comeu, né? Mas se você estiver ali realmente degustando aquilo, atento ao que você sente, né? Você pode ter esse contentamento nas pequenas coisas. A gente precisa de disciplina, tudo, né? Em absolutamente tudo. Disciplina para cuidar do corpo, disciplina para estudar os textos sagrados, disciplinas para praticar yoga, né? Então, a disciplina e o desapego, esses dois, né? É um yama, que é o não apego, né? E um niyama, que é a disciplina. Esses dois estão na base da prática do yoga. Você precisa constantemente fazer essa rotina, ter disciplina, né? E, ao mesmo tempo, abrir mão daqueles frutos. Se deu certo, você se sentiu bem, mas hoje não deu para meditar, hoje não deu para estudar, tudo bem também, não precisa ficar se martirizando, né? O autoestudo, esse autoestudo é isso que a gente faz também, né? É a gente olhar para dentro, encontrar esse observador. Isso é autoestudo. Ah, Liliane, autoestudo também, ter sessões de terapia? Sim, você está tentando entender alguma coisa ali. Isso também é autoestudo. E aí tem esse último, que podia ser o primeiro, que é Ishvara Pranidhana, em sânscrito, que é a entrega ao absoluto. A gente precisa se entregar ao maior, entende? E a gente não consegue, com a nossa mente limitada, absorver todo o conceito de Deus, porque nós temos essa mente limitada, mas a gente consegue se entregar de coração e falar: tudo que eu faço, eu quero essa ajuda, eu tenho essa força aqui dentro, né? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? Então tem essa entrega ao absoluto. E aí, então, voltando lá para Patanjali, Patanjali falou dessa conduta ética, primeiro aqui, yamas e niyamas, depois falou em asanas. Quando a gente fala em asana, hoje em dia, as pessoas pensam em postura de yoga. E muitas pessoas pensam naquela postura de yoga de cabeça para baixo, super difícil. E a verdade é que asana é conforto e estabilidade para a mente. Então, quando a gente faz posturas de yoga, a gente quer abrir o nosso corpo para depois sentar e meditar, né? Então, assim, claro que hoje em dia uma aula de yoga ela está muito parecida com uma aula de, às vezes, educação física, né? Mas a verdade é que a gente está fazendo aquelas torções, às vezes, aquelas inversões, né? Ficar de cabeça para baixo, as aberturas ali, para abrir, preparar o nosso corpo, para que quando a gente se sentar, a nossa mente esteja confortável e estável. Porque já pensou, quando a gente senta, está com uma dor nas costas, é ruim de ficar sentado, né? Imagina meditando com a dor nas costas, é ruim, né? Então a gente vai fortalecendo ali o nosso corpo, liberando, claro, serotonina, uma endorfina, né? Liberando esses compostos químicos dentro da gente. Isso vai deixando o nosso corpo mais feliz também, né? E aí, na hora de sentar, a gente consegue sentar com conforto e estabilidade da mente. Mais um passo para realizar o yoga seria o pranayama. Quando a gente fala em pranayama, as pessoas lembram de respiração, né? Mas não é só a respiração. Como eu disse lá no começo, a gente vai ressignificar a nossa respiração. Toda vez que a gente inspirar profundo, sim, consciente, e expirar, lembra que dentro da gente tem esse sopro do espírito. Aí você ressignifica a sua respiração. Isso vai te trazer uma nutrição de energia vital. Da mesma forma, quando a gente tem uma horta ali pertinho de casa e vai lá e pega uma cenourinha. Já percebeu que essa cenoura da horta, cultivada sem agrotóxico, ela é mais docinha do que a cenoura que vende no mercado normalmente? Aí a gente fala, tem mais prana, tem mais energia vital.
Então, essa comida que é feita com amor, essa comida que é cultivada com amor, ela tem mais dessa energia vital que a gente consegue absorver. Então, pranayama seria tudo isso. A gente teria que viver, então, mas eu só posso comer orgânico? Não, né? Bom, enfim, a gente vive em sociedade, nem tudo que a gente pode comer orgânico, mas procurar, né, uma alimentação mais saudável. E uma alimentação mais saudável não só do corpo físico, mas do corpo mental também. Quando a gente senta, isso aconteceu durante a pandemia. Eu sentei para assistir um Fantástico e eu vi tantas cenas ruins, assim, tantas cenas de sofrimento que eu levantei do sofá com vontade de chorar, né? Ou seja, naquele momento eu dei um alimento ruim ali para minha mente, né? E da mesma forma, quando a gente senta ali para assistir alguma coisa que é edificante, a gente fica feliz. Então, a gente tem que tentar achar um ponto de equilíbrio nessa sociedade, né? De não alimentar a nossa mente só de coisas ruins, de notícias ruins, mas também procurar as notícias boas, também se juntar às pessoas que fazem coisas boas, porque isso, se você realmente age de uma forma positiva, isso também vai te alimentar, também vai nutrir essa energia vital. O próximo passo, então, para realizar yoga seria pratyahara, a internalização dos sentidos. Vocês já repararam que às vezes a gente está tão concentrado em alguma coisa que você não percebe outra coisa que está acontecendo? Às vezes um barulho, né? E você não está nem ouvindo aquele barulho porque você está muito concentrado no que você está fazendo. Então, esse pratyahara aqui não é só, eu vou sentar num lugar que não tem barulho nenhum para meditar. Não, é mais do que isso também. É no meio da feira você está prestando atenção em uma pessoa e conversando com aquela pessoa como se nada mais estivesse acontecendo, porque naquele momento você está se doando para aquela pessoa. Então, essa internalização dos sentidos, eu gosto de pensar em algo que seja realmente importante para você. Se naquele momento é importante para você sentar e meditar, então você vai se desligar do frio ou do calor, você vai se desligar do barulho, né? Você vai se desligar, vai fechar os olhos, vai se desligar de alguma coisa que esteja passando para recolher os seus sentidos, os seus 5 sentidos. Você recolhe os seus 5 sentidos, certo? No momento de meditação. Mas quando a gente não está sentado formalmente em meditação, a gente pode adotar uma postura meditativa. Se eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou pensando sobre o que eu vou jantar. Eu estou conversando com vocês, ok? O próximo passo seria dharana, que é concentração. Então, veja, a gente recolhe os nossos sentidos para concentrar, certo? E a gente concentra. Quando a gente está formalmente sentado para meditar, a gente fala que a gente precisa de um objeto de concentração ali. O mais simples é concentrar na respiração, porque a respiração está sempre, sempre com você. A respiração está no momento presente, ninguém respira no passado, no futuro, então se você concentra na sua respiração, automaticamente a sua mente vem para o presente. Claro que a mente, né, ela divaga, ela, muitas vezes você vai se pegar pensando em outra coisa, mas aí você traz a sua mente de volta. Não, olha, mente, é aqui, na respiração, no ar que entra e no ar que sai. E a gente vai ressignificar a respiração. Lembra lá do sopro do espírito que está dentro da gente. Então, concentre na respiração. Mas só no momento de meditação formal? Não, em qualquer momento. Você pode estar dirigindo, concentrada na sua respiração. Então, a gente vai internalizar os sentidos, concentrar para meditar. E aqui tem dhyana, que seria a meditação. E aí, por meio da meditação, algumas coisas acontecem. Por exemplo, quando a gente pratica meditação com disciplina, quando a gente pratica meditação com desapego dos frutos da meditação, a gente ganha uma mente mais calma, uma mente mais tranquila, uma mente com equanimidade. Então, quando as coisas boas e ruins acontecerem na nossa vida, a gente não vai ficar em desespero por algo ruim que aconteceu, ou
tão apaixonado por algo bom que aconteceu que você perde até a razão. O que que acontece quando com uma mente meditativa? O ego diminui, porque a gente vai ter mais controle, ter mais autocontrole, certo? Então, e por meio da meditação, a gente pode atingir samadhi. E samadhi, aqui eu coloquei a integração dos três eus. Numa palestra passada, eu falei que nós temos uma Upanishad antiga, de antes dos Sutras de Patanjali, que falava que nós somos três em um, fazendo um quarto, eu. A gente tem o eu do corpo, que obedece cegamente aos comandos da mente. Então, eu do corpo, eu da mente. E a mente, ela pode estar agitada. E uma mente agitada mente em busca de conforto e estabilidade. Por isso que muitas pessoas mentem para si próprias, mentem para o mundo, porque, na verdade, a mente delas está buscando conforto e estabilidade. Pode ser uma mentira, mas ela está confortavelmente assentada numa mentira. Só que, se a gente tá com os yamas e niyamas em dia, né? Imagina, com a entrega ao absoluto em dia, com o equilíbrio, a vida em equilíbrio, o sono em equilíbrio, com a comida em equilíbrio, a gente não vai se entregar a uma mentira. A gente vai manter a mente concentrada numa verdade, certo? E aí, então, a gente tem o eu da mente, o eu, do corpo e o eu do coração. Como é que essa integração dos três eus, fazendo esse quarto eu, seria o eu da mente curvado aos comandos do eu do coração, comandando o eu do corpo? Por que o coração? Porque a gente diz que no coração, esse lugar mítico, onde está sentado Deus dentro da gente, onde está sentada essa força criadora dentro de nós. Então, se a nossa mente está entregue a esse eu do coração, essa entrega ao absoluto, entrega ao Ishvara na cultura indiana, né? Ou entrega a Deus, aí sim a gente pode formar esse quarto eu, que seria esse eu integral. E como que a gente sabe, né, se a gente está no caminho certo? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, certamente, assim, você está aí na sua vida, né, vivendo a vida normal, assim, aí para e tem uma sensação de que está tudo no lugar correto. Quando a gente tem essa sensação, é que a sua mente está mais calma, está mais tranquila. Isso é legal, né? Então, esses 8 passos, né, eles vêm para realizar yoga, eles vêm para aquietar a mente. Porque já que o yoga, o objetivo é aquietar a mente, a gente pode manifestar as virtudes, as qualidades espirituais. Então, esses 8 passos vêm para que você possa manifestar as qualidades espirituais que a gente tanto quer. E aí aqui eu trago, são 3 citações pequenas, mas muito interessantes, né? Uma é um professor de yoga que eu tenho, o Marco Schultz, ele fala assim: somos todos filhos pródigos, esquecidos, mas não desvinculados do Senhor. Com a disponibilidade da abertura, podemos receber a graça do Senhor. Então, ele fala assim: nós somos filhos de Deus. Só que de vez em quando a gente esquece disso, né? Vai vivendo a vida no ego, na paixão. E se em algum momento a gente se volta, eita, não, peraí, tá errado isso aqui, né? Deixa eu ter um- uma rotina mais saudável, uma rotina de cultura, de cultivo espiritual. Deus vai nos receber de braços abertos, como ele recebeu lá o filho pródigo, né? Numa das parábolas de Cristo. Júlio Saville, naquele livro A Eterna Busca por Deus, ele fala que dádivas potenciais à disposição de qualquer alma humana em seu esforço em aproximar, passo a passo, ao objetivo de sua existência, que seria retornar conscientemente àquele mundo do reino, de onde saiu o inconsciente. Então, existem dádivas que estão ao nosso alcance, mas a gente precisa se esforçar para chegar lá, né? E se a gente acalmar a nossa mente, a gente pode retornar conscientemente para o mundo do reino, de onde a gente saiu inconsciente. Essa é a nossa
a nossa jornada, né, aqui no mundo da matéria. O Yogananda, que é um yogi, esteve nos Estados Unidos aproximadamente em 1920, e ele fala que o objetivo da ciência da yoga é alcançar a quietude interna, aquietar a mente. Essa quietude interna seria necessária para que se possa verdadeiramente conhecer Deus. Ou seja, a gente está aqui, no mundo material, cheio de distrações. E para a gente se voltar para dentro e observar aquele que nos nutre verdadeiramente, a gente precisa aquietar a mente. E aí eu pergunto para vocês, qual a rotina, né, que vocês têm feito para acalmar a mente, os pensamentos, para dar mais sentido às palavras e assim agir corretamente, né? Então, com a mente mais calma e tranquila, seus pensamentos, palavras e ações seriam diferentes, né? A gente poderia ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, ou então uma devota melhor, né? Então, a gente precisa sempre estar com essa visão, assim, colocou a cabeça lá no travesseiro e olha seu dia, né? O que poderia ter sido diferente? Como eu poderia ter feito melhor? Isso é interessante. Quais virtudes você precisa desenvolver? No final da minha aula, cadê? Aqui. No final da minha aula de yoga, eu sempre levo as pessoas para um jardim, né? Acho que eu já falei isso para vocês. Levo as pessoas para um jardim e no meio desse jardim tem uma grande árvore. E aí eu sempre falo que essa árvore é a representação da árvore da vida. E que, apesar da manifestação ser diferente, as raízes estão todas conectadas a uma só fonte, uma só origem. E aí eu levo, né, conduzo as pessoas a se deitarem debaixo da sua própria manifestação ali, né, da árvore da vida. E eu digo que olhando para cima, vocês percebem que essa árvore tem frutos prontos para colheita. E esses frutos são qualidades espirituais, são virtudes. Ou seja, eu acho muito interessante isso. A gente faz muitos asanas, muitas posturas físicas, corporais, a gente abre o nosso corpo para essa possibilidade. E aí, na hora de encerrar a aula, eu falo, olha só, onde a gente chegou, né? A gente está ali num momento meditativo, e eu falo assim, olha a sua árvore com as qualidades espirituais. E às vezes eu já vi pessoas assim, com a mãozinha para cima, como se estivesse recebendo aquelas dádivas, certo? Assim, às vezes a pessoa perde saúde, às vezes a pessoa perde mais paciência, compaixão. Mas por que que a gente tem esse momento de pedir? Porque ali, no finalzinho da aula, geralmente a gente está com a mente calma, com a mente mais tranquila. A gente pode se auto-observar, às vezes conhecer ali dentro da gente mesmo, né? E perceber, opa, eu acho que eu preciso desenvolver mais essa qualidade. E aí ficar com aquilo ao longo do dia, ao longo da semana, né? Então, essa última mensagem que eu deixo para vocês, né? Não importa a rotina que cada um tenha, ressignifique os seus, é, ressignifique os seus afazeres, né? Tudo que vocês fizerem, lembra que tem alguma coisa ali por trás que está nutrindo a gente. Que se a gente realmente aquietar a nossa mente, a gente pode levar uma vida mais calma, ter pensamentos mais claros e palavras melhores e agir mais corretamente. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Comentários. Legal, muito obrigado, Liliane. É realmente muito interessante. Ah, uma das citações que você mencionou, né, é de que o objetivo da ciência da yoga é alcançar a quietude interna necessária para que se possa verdadeiramente conhecer a Deus, né? E você fez essa citação. Isso me lembrou uma palavra oculta revelada por Bahá'u'lláh, que eu vou ler. Aliás, vou ler duas. Se você permitir, vou ler duas que acho que estão intimamente relacionadas com esse tema, né, da quietude, da paz interior, né, e do conhecimento a Deus. Bahá'u'lláh, ele fala assim, em uma das palavras ocultas, ele fala assim: ó Filho do Espírito, nenhuma paz te é destinada
a não ser que renuncies a ti mesmo e te voltes para mim, porque deves ufanar-te de meu nome e não do teu. Em mim pôr tua confiança e não em ti próprio, pois desejo ser amado eu só e acima de tudo que existe. Então você estava falando no final, né, quais virtudes que a gente deve tentar desenvolver, né, para tentar obter esse conhecimento, né? E Baha'u'lláh dá uma pista aqui, ele fala: nenhuma paz te é destinada a não ser que renuncies a ti mesmo. A renúncia, então, a gente pode concluir que é uma das qualidades que a gente precisa desenvolver, né? A autorrenúncia, a renúncia ao nosso ego, vamos dizer assim, é uma das virtudes. E encontrei uma outra palavra oculta que Baha'u'lláh fala assim, ele diz: ó filho do homem, fosses tu percorrer a imensidão do espaço e atravessar a extensão do céu, nem assim encontrarias repouso, salvo em submissão ao nosso mandamento e em humildade perante a nossa face. Olha só, mais duas virtudes: submissão e humildade. Achei interessante, assim, só ler isso, porque acho que está, sim, intimamente relacionado ao tema que você falou, querida Liliane. Sim, sim. São qualidades espirituais, né? E no mundo que a gente vive, que acaba que a gente fortalece muito o nosso ego. A nossa egoidade é muito fortalecida, por exemplo, pelo consumismo, né? Por muitas coisas. E a gente acaba que não se coloca com essa atitude de humildade, de reconhecer, inclusive, as nossas falhas também, né? E, e ter essa entrega, essa submissão absoluta. Né? Bob, queria falar alguma coisa? Levantou a mão aí? Eu tenho um assunto relacionado à meditação a levantar. Sabemos que o guardião, quando fala em meditação, me parece que ele está falando em pensar, que meditar sobre o assunto seria pensar sobre o assunto. Muita gente usa a palavra meditação mais no sentido de esvaziar a mente. Eu, pessoalmente, nunca consegui esvaziar a mente. Não sei se é realmente possível, mas o relaxamento é essencial, evidentemente. Quando eu sinto os braços muito pesados, eu já sinto que estou numa onda melhor. Agora, mas eu penso, na minha opinião, que quando a gente está meditando ou contemplando e pensa pensamentos positivos, pensamentos relacionados aos ensinamentos e principalmente à história Bahá'í e das religiões em geral, imagens, por exemplo, sequências de imagens que eu gosto muito de usar, que isso também seria aceitável. Para mim, pelo menos, parece que funciona. O que vocês acham? A meditação realmente tem que esvaziar a mente ou há essas outras possibilidades também? Realmente, esvaziar a mente é algo que... Bom, eu tive um professor que falava, no cemitério está cheio de gente com a mente vazia, com todos mortos, né? É, mas não conseguimos esvaziar a mente de tudo, né? A gente Uhum, consegue uhum. dar um foco para a nossa mente, né? Aham, Então, por exemplo, na técnica de Vipassana, eu aprendi uma técnica laica de Vipassana. Então, a gente não falava de Deus ali. A gente uhum, realmente concentrava só na respiração. Você está dando um foco de uhum, atenção para a sua mente, que é a respiração ali, no caso. Mas quando a gente, por exemplo, concentra, a gente faz uma leitura, né, de um texto sagrado, e é quase uma contemplação, na verdade. A gente está dando um foco para a nossa mente também. uhum, Então, é um conceito errado. E muita gente tem isso mesmo, de meditação é esvaziar a mente. A gente não consegue esvaziar a nossa mente. A gente consegue dar um foco para a mente. E aí uhum. tem uma técnica de meditação, me fugiu a palavra agora,
mas é do budismo também. Você passa um bom tempo fazendo a sua meditação, assim, concentrando ali na respiração. Tem outras técnicas lá de concentrar, por exemplo, numa chama, de uma luzinha da vela, né? Então, ou numa contemplação, você concentra a sua mente nesse período de meditação e depois você deseja que aqueles frutos da sua meditação sejam compartilhados com as outras pessoas. Deseja que todos os seres sejam felizes, né? São pensamentos positivos também que, sim, são maravilhosos e você não parou de pensar. Realmente não precisa parar de pensar. A gente precisa ter dhyana, né? Que seria essa concentração. E isso vai, claramente, assim, desenvolvendo uma sabedoria em nós. E o melhor objeto da meditação é aquele que dá certo para cada um, né? Tem gente que lê leitura sagrada e depois contempla, né? Contempla, não é. Você pode pensar, claro. O que não pode é discutir com o pensamento, sabe? Ah, não, mas eu não concordo com isso. Ah, mas isso seria melhor se fosse assim, se fosse assado. Aí você está pensando o pensamento, né? Mas contempla, então, um texto sagrado, né? Não precisa parar de pensar. Muito interessante. Uhum. Obrigado. Legal, Liliana, obrigado. Nosso amigo Fernando levantou a mão. Sim, saudações a todos e todas, agradecendo a Liliane, sempre muito interessante, né, muito profunda as suas colocações. Eu acho muito interessante essa parte. Tem um líder espiritual que ele fala assim: se faça pequenininho para entrar no celestial, né? Então tem essa questão do ego, né? Tem essa questão, enfim. E tem uma música do Walter Franco que diz o seguinte, muito antiga, que diz: é tudo uma questão de ter a espinha ereta, a mente quieta e o coração tranquilo, né? Agora, eu queria te perguntar, eu não ia perguntar, mas aí nessa última fala me veio uma pergunta, que é esvaziar o pensamento. Eu acho que realmente é difícil, né? Como você falou, o cemitério está cheio de gente, mas não seria um caminho muito importante para a meditação e para alcançar o celestial, você conseguir parar os pensamentos, quer dizer, você cessar o seu diálogo interno? Enquanto você está conversando com você mesmo, você está conversando com você mesmo. Quer dizer, você só tem que parar um pouco o pensamento, né? O que você acha disso? A gente fala em aquietar, né? Aquietar o pensamento. E a gente consegue aquietar esses pensamentos se a gente não discutir com eles. Então, ainda que não seja ali no momento formal de meditação, ou então no momento formal de meditação, né? Um exemplo prático. Às vezes acontece alguma coisa assim no seu dia, e você vai sentar para meditar e aquilo fica ressurgindo na sua mente, né? Você pode permitir que aquilo venha, certo? Aí agora, como você está ali no momento formal de meditação, sentadinho, deitado, a ideia é não ficar discutindo com aquilo, né? Falando, ai, eu gostei, eu não gostei, podia ser diferente, podia ser assim ou assado. Isso é a sua egoidade, né? Digamos, discutindo com o fato. Né? Os fatos são postos. A forma como a gente reage aos fatos, aí depende um pouco da gente, porque a gente pode observar aquilo, compreender, né? Mas se a gente ficar remoendo, ressentindo, aí é ruim. Então, quando a gente fala na meditação, e claro que a meditação, assim, tem pessoas que sentam, fecham os olhos e meditam lindamente. A meditação é um processo ativo. Muitas vezes a sua mente vai devagar, quando você percebe que você já está discutindo com alguma coisa, né? Então, você constantemente traz a sua mente de volta ao seu foco. Então, se o seu foco é uma palavra sagrada, contempla aquela palavra sagrada. Se o seu foco é a sua respiração, com essa ressignificação que eu sugeri no começo da palestra, né? Então, volta ali para a sua respiração. Quantas vezes isso for necessário. E assim você vai aquietando a mente. Não é anular, né, os pensamentos ali, anular a mente. Eu acho que, e quando você falou assim, se faz pequenininho, né, é exatamente isso, a gente parar de pensar demais. Porque o pensamento, ele é natural da gente.
né? E claro, a gente precisa aquietar ali para a gente poder sentir o maior em nós. Com uma mente muito agitada, acaba que... Vocês já perceberam? Pessoas muito agitadas não têm nem processos de intuição, porque é tão agitado que não consegue se ouvir, né? Ouvir ali uma intuição do coração. Lembrando que na fé Bahá'í, o fundador da fé Bahá'í, Bahá'u'lláh, ele disse que devemos ler as escrituras sagradas de manhã e de noite. E quando a gente faz isso, e não só lê, mas reflete um pouco sobre aquilo que a gente leu, isso tem um efeito muito profundo sobre a gente. Por exemplo, se a gente lê uma palavra oculta, por exemplo, de manhã, reflete sobre aquela palavra oculta, aquilo funciona como um certo alimento espiritual que vai nos sustentar durante o dia. Quando a gente reflete sobre aquela palavra oculta, isso vai influenciar as nossas ações durante o transcorrer daquele dia, vai ter um impacto sobre as nossas ações. Alguma coisa vai acontecer que vai nos dar a oportunidade de colocar em ação aquele conselho que Baha'u'lláh nos dá naquela palavra oculta específica que nós lemos de manhã. É muito interessante, é uma coisa muito misteriosa, muito fascinante, mas muito poderosa também, né? E essa reflexão que fazemos sobre aquela escritura, seja uma palavra oculta, seja uma outra escritura sagrada, essa reflexão nada mais é do que a meditação, na verdade. A gente está meditando sobre aquilo que a gente leu. A gente está pensando, e quando a gente pensa, quando a gente reflete, quando a gente medita, é um processo equivalente a quando nós comemos um alimento e fazemos a digestão. Se a gente engole o alimento inteiro, não consegue fazer a digestão, é mais ou menos quando a gente lê alguma coisa e não pensa a respeito, não reflete. Mas quando a gente reflete, é o equivalente a digerir aquele alimento. Quando a gente digere, a gente consegue aproveitar melhor as energias que aquele alimento vai nos proporcionar. Você levantou a mão, Idevi. O que foi colocado pela Liliane nessa reflexão para uma vida saudável, que contextos históricos, né, da espiritualidade através dos tempos muito bem colocado, e também assim a participação, os questionamentos levantados com relação a essa vamos dizer, essa reflexão que foi colocada, né? E uma coisa que foi assim bem dizer, chamado a atenção foi o esvaziar a mente. Mas eu vou antes fazer uma colocação para depois talvez fazer uma pequena colocação sobre isso, o que no meu parco entendimento seria o esvaziar da mente, né? Primeiramente, o cerne, acredito eu, em torno do qual gira toda a colocação que a Liliane fez, foi a colocação de que sem odiar, né? Mas mais importante que sem odiar, lá do início, é sem apegar a nada. Esse é vamos dizer, o foco que eu vejo assim, fundamental para que tudo o que foi dito e assim explanado gira em torno desse principalmente dessa última parte, né? Sem apegar a nada, né? Então, esse é uma questão que gostaria de frisar, porque, lembrando que foi citada tanta palavra oculta, né? Uma delas diz o seguinte: esquece-te de tudo menos de mim e comunga com meu espírito. Então, essa é o desapego. Esquece-te de tudo, desapega de tudo. Tudo que os enfeites que a Liliane colocou é em torno disso aí, todas aquelas colocações, aquelas narrativas de 10 passos que ela colocou, fundamentalmente esquece de Deus diz, esquece de tudo menos de mim. Agora, então,
o que seria, dentro desse contexto, muito bem apresentado pelos amigos, como seria esse contexto de esvaziar a mente? Esvaziar a mente simplesmente seria o seguinte: esquece-te de tudo, das coisas desse mundo, esquece dos teus problemas, tira, esvazia tudo isso, esse mundo, essas preocupações que esse mundo passageiro das tuas, esquece, deixa de lado e concentra no absoluto. Uma colocação aqui que muito bem colocada nos diversos, assim, nas diversas religiões, fala do reino, né? E aqui foi citada uma frase onde diz o seguinte: o reino de Deus está no meio de vós. O que é o reino de Deus? É a palavra do manifestante. Esse é o reino que nós podemos, né, trazer, ter o nosso reino aqui na Terra, seguindo as escrituras do manifestante divino. Ele está no meio de nós. Esse é o reino, né? Então, acredito que seria um ponto de vista que me ocorreu colocar, e foi um prazer estar junto com os amigos, né? Foi um prazer muito grande. E parabéns a Liane mais uma vez, porque realmente ela montou um esquema fabuloso assim, de colocações para nos fazer refletir realmente e finalmente, termos uma vida melhor. Obrigado, Irir. Muito obrigado. Su, você levantou a mão? Pensando em uma oração que Baha'u'llah revelou no Katabiyatas, em que ele disse, antes de fazer essa oração, pensa no majestade e grandeza de Deus. Ele que ouve tudo e vê tudo